Fala rapaziada, beleza? Vamos para mais alguns casos aqui. Vamos lá. New Fiesta 2012 com temperatura elevada. O veículo chegou à oficina com a reclamação de que em aceleração, mesmo na rodovia, a luz de temperatura acendia, visto que este modelo não possui medidor de temperatura, que é uma vergonha, Parece que a montadora faz isso de propósito para que o carro ferva e você foda com o seu carro, que você continue rodando, que você não pare antes num lugar seguro. Por exemplo, se você está numa estrada que tem iluminação, que tem, ai cara, qual é o nome? Que você vai parar que tem acostamento, que você pode parar, e que daqui a 2 quilômetros ou a 1 quilômetro você vai entrar num lugar extremamente perigoso e você já vê aqui que o carro está fervendo, você já para aqui que é mais seguro, que tem um posto de combustível, que tem uma casa que você pode pedir ajuda. Não, é assim, você vai achando que seu carro está bom, aí chega num lugar extremamente perigoso, escuro, você com seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu avô, foda-se, sua amante dentro do carro, o carro quebra e você fica lá. É ridículo não ter medidor de temperatura. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Montadora que deixa carro assim, ela tá pouco se fudendo para sua segurança, tá pouco se fudendo para o seu dinheiro. Ela não tá nem aí para você. Isso é ridículo, cara. Eu tinha um Palio, também não tinha temperatura. Um dia eu indo levar o meu primo na casa dele lá na Zona Norte, o meu carro simplesmente ferve na marginal Tietê. Ferveu, eu encostei. Se eu visse que a temperatura do meu carro estava subindo, eu tinha parado antes num posto de gasolina. Eu tinha parado antes. Eu vi que o carro está subindo um pouquinho a temperatura acima do normal, eu já tinha desligado. Tudo bem, eu troquei válvula termostática, eu troquei sensor, eu troquei uma mangueira. O carro funcionou até eu vender, na verdade, né? Funcionou até eu vender. Até hoje o dono que eu vendi para um conhecido tá falando, Renan, o carro tá normal, enfim, que não sei o que. Beleza. Mas por que não havia? E se eu tivesse pegado rodovia? E se eu tivesse ido na faixa da esquerda? E sei lá. Então, é foda, mano. E se eu tivesse fosse entrar num lugar extremamente perigoso de noite? Não, se eu tivesse na marginal, puta, vou entrar num lugar perigoso, vou entrar num lugar que não tem posto, que não tem onde eu parar, que não tem. Puta, ali na marginal tem acostamento, então eu paro, não atrapalho o trânsito continua fluindo, a vida das pessoas segue. Imagina eu entro numa rua onde o trânsito já está parado, tem corredor de ônibus e eu paro no meio. E tem radar. Aí eu paro no corredor, fodo todo o trânsito, porque o ônibus vai ter que sair. E o que eu faço? Eu paro no meio, aí só vai ter. Ou então tem uma faixa e o corredor de ônibus. E o meu carro ferve aqui. Eu vou andar com o carro fervendo. E se a rua tem 10 quilômetros dessa forma? Corredor aqui. Mano, é ridículo. Como é que o povo brasileiro aceita isso? Pelo amor de Deus. Mas enfim, foda-se. Vamos lá. O reparador, diante do relato do cliente, sabia que estava com um problema complexo em suas mãos. Meu Deus, nossa. Exigindo do profissional com pré-requisito o planejamento com passo a passo dos testes que ele ia realizar, pois anteriormente ele já havia trabalhado nesse veículo, devido ao superaquecimento após o rompimento de 2 selos d'água. Opa, peraí. Anteriormente ele já havia trabalhado nesse veículo devido a um superaquecimento após o rompimento de 2 selos d'água no cabeçote. Na ocasião, tinha substituído a junta do cabeçote e válvula termostática, além de limpar o radiador e solicitaram uma retífica que planeasse o cabeçote e verificasse o empenamento no bloco. Após esse reparo, o veículo funcionou normalmente, mas agora retornava na oficina com mau funcionamento do arrefecimento. Tá? Ele não falou aqui quantos meses, quantos dias e quanta quilometragem o carro rodou até apresentar esse novo problema. Mas, assim, né? Cada um se preocupa com o seu leitor de forma diferente. O profissional começou analisando com um teste de rodagem, com o scanner conectado a fim de monitorar a temperatura do líquido de arrefecimento. Ao realizar o teste, verificou que em baixa aceleração, o scanner marcava a temperatura em torno de 98 graus, com a ventoinha acionando normalmente aos 94. Porém, em carga plena, a temperatura subia aos 106 e a ventoinha acionada em sua máxima velocidade, sem baixar a temperatura mesmo com o câmbio desengrenado e o veículo em movimento. Como já havia revisado o sistema de arrefecimento, o reparador foi pedir ajuda. Não vou falar o que é ajuda aqui, enfim.
Após ler atentamente as dicas e sugestões, o reparador retornou agradecendo a todos que contribuíram na resolução desse caso e dessa forma de forma detalhada informou que tudo havia sido feito e refeito, seguindo e avaliando cada detalhe, inclusive a remoção do cabeçote, verificado o sistema da retífica e informou que todo o sistema de aquecimento do veículo foi colapsado por falta de uso de aditivo e finalizou afirmando que quando substituiu o radiador e isolou o ar quente, o problema foi resolvido. Enfim, beleza, né? Vamos lá. Gol G6 falhando em médias rotações. O carro 1.0 foi à oficina para adquirir uma nova ECU para seu veículo que apresentava falhas. O reparador realizou a substituição do módulo, porém após uma semana o cliente retornou com o mesmo defeito. Diante da situação, o reparador, sem perda de tempo, realizou juntamente com o proprietário do veículo o teste de rodagem a fim de confirmar a presença da falha, trafegando a cerca de 80 km por hora, com rotação a 3.000 RPM. O scanner acusava os códigos P0300, P0301, P0304, P0302, P0303, referentes à falha de ignição nos 4 cilindros e de forma aleatória. Após a confirmação da falha, o reparador, ao voltar para a oficina, sabia que deveria inicialmente planejar com cuidado o passo a passo com as verificações em cada sistema ou componente que poderia estar causando anomalia no veículo. Assim, após concluir essa importante etapa, o profissional realizou testes no sistema de ignição, teste nos injetores, quanto à estanqueidade e vazão, sincronismo, aterramento, alimentação da bobina e módulo de controle do motor, compressão e vazão dos cilindros, entretanto, não detectou nada fora do normal. Então, ele já foi pedir ajuda. E eu não leio mais ajuda, eu já vou logo para a solução. O técnico, após ouvir as dicas e sugestões, fez o procedimento indicado por eles e fez o teste de rodagem com o veículo. Afirmou que trafegou aproximadamente 80 km a uma velocidade média de 100 km. Aqui nesse caso eu vou ter que ler o... porque na solução não está aí, merda. Vamos lá. O primeiro técnico, a fim de entender melhor o caso, pediu a confirmação sobre a troca do módulo de controle e finalizou indagando sobre o estado do sensor de detonação. O segundo reparador afirmou que ter vivenciado essa mesma situação, ou seja, com o veículo apresentando os mesmos códigos de falhas com uma única diferença. Os códigos apareceram após a troca do retentor do volante do motor. Relatou que resolveu a situação entrando com o scanner e apagando as falhas por 30 segundos sem parar. Quando apagava as falhas na primeira tentativa, continuou apagando mesmo sem ter mais falhas presentes na memória da central do motor, sempre respeitando o tempo de 30 segundos. Então, peraí. Ele apagava, relatou que resolveu apagando as falhas por 30 segundos seguidos sem parar. Quando apagava as falhas na primeira tentativa, continuou apagando mesmo sem ter mais falhas, sempre respeitando 30 segundos. Dessa forma, resolveu definitivamente o problema. Finalizou afirmando que essa dica foi obtida de um técnico que trabalha em uma concessionária. Outro colega detalhou a informação passada pelo técnico anterior, informando que os códigos são disparados devido à falha de sincronização entre a unidade de comando do motor e o sensor de rotação. Assim, informou que para resolver tal problemática, deve-se utilizar um equipamento atualizado, eliminando da memória de avarias da central os códigos relatados. Por 3 vezes consecutivas, em 30 segundos, o sistema automaticamente faz o aprendizado. E por fim, o último colega deixou algumas dicas como a verificação do sincronismo do motor com osciloscópio, para verificar se a roda fônica não estava fora de posição ou o comando de válvulas torcido. Olha, é a primeira vez que eu vejo falando de apagar falha, de apagar mesmo sem ter falha. Enfim, mais uma vez é lendo, é vivendo e aprendendo. Vamos lá. Gol G3, 16 válvulas, dificuldade de aceleração na fase fria. O reparador, diante da problemática, sabia que deveria... eu não gosto de ler isso aqui, eu não sei nem porque eu leio toda vez, eu sou trouxa e leio o começo.
Conectou o scanner central do veículo para verificar se havia algum DTC gravado. Não encontrou nenhum código de falha, mas verificou que em funcionamento os valores de temperatura do motor e do ar na admissão divergiam da temperatura real. Seguindo rigorosamente a sequência dos testes previamente determinados, deu continuidade analisando cuidadosamente o circuito elétrico. Testou a massa e percebeu que a queda de tensão estava acima de 0,400 mV. Já no positivo, essa queda acontecia acima de 0,500 mV. Dando sequência em mais um teste para encontrar a raiz do problema, o profissional alimentou com um positivo direto no sensor de temperatura d'água, mas os valores apresentados no scanner ainda divergiam. Sem mais ideias, correu para pedir ajuda. Solução: o reparador, após ler atentamente as dicas, retornou com boas notícias. Afirmou que o problema era o sensor de temperatura d'água. Seguindo as sugestões dos colegas, colocou a década resistiva, que a primeira vez que a gente comprou na nossa rede de oficinas foi em 2016. Porque um mecânico que a gente contratou em 2016, ele falou, vocês têm década resistiva? O meu irmão nem sabia. Eu sabia porque eu tinha lido algumas situações uma vez na internet e eu li sobre. Eu não sabia como utilizar a década, não sabia para que servia. Eu vi uma vez que um jornal, também nesse mesmo jornal, que um rapaz ele usou, mas eu não sabia, nunca tinha nem sabia o preço. A gente comprou. Hoje temos Zoom na rede, para todos os oficinas. Toda vez que a gente precisa em outra empresa, isso não é caro, a gente podia comprar mais. Mas quase a gente não usa. Mas vamos lá. Colocou a década resistiva em 3 sensores, no conector do sensor MAP, no qual foi constatado que estava tudo certo. A temperatura de água apresentou valores satisfatórios. Quando chegou no sensor de temperatura do ar, constatou as divergências entre tensão e temperatura. O reparador, com sua expertise, desconectou o sensor de temperatura da água e desta forma os valores voltaram à normalidade e desaparecia a variação entre os sensores e temperatura ambiente. Assim, constatou através do esquema elétrico que a massa é a mesma para os 3 sensores. Por fim, ainda esclareceu que outro defeito foi nos cabos positivo e negativo. Instalou cabos novos em alguns e cabos extras nos outros. Dessa forma, os que apresentavam acima de 0,500 mV voltaram para 0,20 mV. E assim, o veículo voltou a funcionar corretamente. Vamos para o quarto e último caso. K dos Novo 2017, com barulho de tuchos batendo. Vamos lá. Peraí. O reparador. Peraí, ó. Barulho de tucho batendo no motor logo após a primeira partida, quando frio. Então vamos lá. Desta forma, o técnico conferiu o nível e o aspecto do óleo lubrificante, além de verificar, através da remoção da tampa de óleo, se havia presença de borra na parte superior do motor, e constatou que estava tudo em ordem, não sendo este o motivo do defeito. O reparador, assim, estar normal não é que está correto. Então, deixa isso sempre avisado para o seu cliente. Olha, está normal. Não é que não tem borra em cima, que não é um defeito. Eu já contei diversos casos aqui eu contei ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, um caso que a peça estava funcionando e o problema era a peça. A peça estava funcionando. Você assista os vídeos passados que você vai ver. A peça funcionando. Ele testou, peça funcionando, peça com problema. Mas enfim, vamos lá. O reparador já sabia que deveria abrir o motor e inspecionar o sistema mais a fundo. Então pediu ajuda aos colegas de profissão, a fim de orientá-lo quanto às análises e procedimentos necessários para identificar o motivo pela qual ocorreu esse problema. Então vamos lá, não sei. Aqui, ó. Solução. Após ler atentamente todas as dicas e sugestões, retornou informando que o problema foi a saia de pistão, desgaste na camisa do primeiro cilindro, afirmando que o barulho era idêntico à falta de lubrificação no cabeçote. Feliz por mais ver um caso resolvido, agradeceu a todos. É isso, um beijo e até a próxima.